Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão desta quinta-feira, dia 20 de março de 2025. O Flamengo realizou hoje seu último treino na semana. Isso mesmo, sexta, sábado e domingo, o Flamengo estará de folga e só deve retomar as atividades a partir desta segunda-feira. Deve, porque a assessoria de imprensa do Flamengo ainda não nos enviou a programação da próxima semana. Portanto, nos próximos 3 dias, os jogadores do Flamengo ganharão folga e nós não teremos treino no Ninho do Urubu. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero falar com vocês ainda sobre a situação chata envolvendo o Flamengo, os clubes da Libra e a Conmebol. O Flamengo não assinou uma nota de repúdio dos clubes da Libra contra as declarações de Alejandro Domingues, presidente da Conmebol. E eu quero explicar para vocês o porquê, para vocês decidirem se o Flamengo fez certo ou se fez errado. Também quero falar de um famoso jogador francês que ainda está na ativa, está sem clube, mas que postou nas redes sociais imagens treinando com a camisa do Flamengo e aproveitando para agradecer o Zico pela camisa. Também quero falar sobre a reunião que vai acontecer hoje no Conselho Deliberativo, onde será apontado o novo orçamento para o estádio do Flamengo e um déficit milionário deixado pela gestão de Rodolfo Landim. Os europeus já perceberam que Filipe Luiz é o cara e já estão de olho no treinador rubro-negro. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo que começa agora, mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, você não paga absolutamente nada para que isso aconteça, e se você já é inscrito, eu lancei um desafio, vocês sabem disso, né? O desafio de cada um de vocês trazer todos os dias 2 novos amigos. E esse desafio é muito fácil de conseguir fazer, basta você chamar 2 amigos seus todo dia, que você sabe que são torcedores rubro-negros, e ficar no pé deles até eles se inscreverem. Inclusive, me contem aqui nos comentários quantos amigos vocês já conseguiram trazer para se inscrever aqui no nosso canal, valeu? Bom, com essa campanha, a gente pretende continuar crescendo, para vir aqui todos os dias, às 7 e às 17 horas, trazendo a verdadeira informação do Mengão Queridão, porque para nós, só a verdade importa. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, fechou? Não esquece também de deixar o seu like. O seu like é fundamental para o YouTube também nos compartilhar para fora da nossa bolha. E se vocês me ajudam por aí, eu ajudo vocês por aqui. E uma das maneiras que eu tenho de te ajudar é oferecendo os serviços da Mais Ágil. Quem é a Mais Ágil? A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Então, se você está com pressa para resolver seus problemas financeiros, o lance é acionar a Mais Ágil no telefone 55-99212-9983 ou clicando no link que está na descrição desse vídeo no comentário fixado e falando hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Pode ter certeza que aquela grana que você está precisando vai sair bem rapidinho. Eu recomendo a Mais Ágil, porque na Mais Ágil a gente confia. Eu não confio muito é no Paul Pogba. Vocês estão vendo aqui do ladinho, o Pogba postou hoje nas suas redes sociais essas imagens com ele treinando com a camisa do Flamengo. O que basicamente ele está falando nesse vídeo, pessoal? Ele está dizendo nesse vídeo aí que ele segue trabalhando, segue treinando para entrar em forma e agradece ao Zico pelo manto sagrado dado a ele. Vocês vão reparar aí nas imagens que aqui do lado esquerdo do peito tem uma dedicatória do Zico. Portanto, foi o Zico que deu a camisa para o Paul Pogba. Bom, antes que você fique bem assanhadinho com a possibilidade do Pogba jogar no Flamengo, eu preciso explicar que o francês tem 32 anos e o ano passado ele tomou uma punição de 4 anos por estar positivo para metabólitos de testosterona. Só que os caras acabaram reduzindo a pena dele para 18 meses, que ele já cumpriu. Seu último clube foi o Manchester United. É um meia muito habilidoso, só que está sem clube aí desde o ano passado. Pergunto para vocês, Paul Pogba seria uma boa para o Flamengo? Agora, não leve em consideração ele estar com o manto sagrado, porque são vários que usam o manto sagrado. Tem um lourinho parecido com o He-Man sem bronzeado, acho que é lá da Noruega, capaz de vocês não conhecer, Lalaland, um tal de Haaland, um atacantezinho qualquer aí, que também já postou com a camisa do Mengão Queridão, tá? Então, assim, o Flamengo é conhecido no mundo inteiro
por conta do Zico, por conta da sua nação, por conta dos títulos, e vira e mexe a gente acaba vendo um desses caras aí vestidos com o manto sagrado. Mas não deixa de ser uma boa propaganda, não deixa de ser uma coisa divertida. Não há conversas, nem intenção do Flamengo de conversar com o Paul Pogba, apesar do que o José Boto tá procurando mais um meia. O Zé Boto tá mapeando o mercado atrás de um camisa número 10. Poderia ser o Pogba? Pogba e Jorginho no meio de campo? Já imaginaram? Aliás, hoje eu coloquei aqui nas publicações qual seria o meu time ideal do Flamengo. E acabou que num primeiro momento eu errei, porque o time do Flamengo tá tão bom, mas tá tão bom que eu acabei escalando o time com 12 jogadores. Mas eu já corrigi, vou falar para vocês e quero que vocês falem para mim aqui nos comentários quais são os 11 jogadores ideais do Mengão Queridão. Para mim, os 11 do Flamengo para 2025, por tudo que se apresenta no momento, é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, com Alexandro na lateral esquerda. Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta no meio de campo, com Bruno Henrique e Pedro no comando de ataque. Faltou alguém? Errei na minha escalação? Qual seriam os seus 11 iniciais do Mengão Queridão para esse ano, quando o Flamengo já tiver todo mundo à disposição? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Bom, e o Felipe Luiz já vem chamando a atenção do pessoal lá da Europa. José Boto, em entrevista à Vene Casagrande, disse que muitos empresários e muitos amigos que ele tem ligados a clubes europeus já falam sobre a variedade tática e a riqueza tática que o Felipe Luiz tem e que ele impõe à equipe do Flamengo, dizendo, inclusive, que já tem alguns de olho na nossa principal joia. Pessoal, porque, sinceramente, falando na moral mesmo, eu acho que o grande reforço do Flamengo esse ano é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz vai ter uma série de desafios a enfrentar, o Super Mundial de Clubes, o próprio Campeonato Brasileiro, que ele nunca disputou como treinador, disputou alguns jogos, né? Mas já estava com o barco andando. A Libertadores da América, que ele nunca treinou um time na Libertadores da América, então ele está cheio de desafios esse ano. Como eu venho dizendo para vocês, eu tenho menos receio das equipes europeias tirarem o Felipe Luiz do Flamengo do que a seleção brasileira, por causa do lado do coração. Se o Felipe estiver num projeto, engajado num projeto, com a torcida o amando e com coisas a conquistarem, o Felipe não sai do Flamengo. Agora, a seleção é um outro lado de coração que todo jogador de caráter tem e quer representar. A seleção brasileira pode ser uma situação que o leve a deixar o Flamengo. Ainda mais porque eu não acho que o Dorival chega na próxima Copa do Mundo. Eu acho que o Dorival cai no meio do processo. E o meu grande receio é que o Felipe assuma a seleção para a próxima Copa do Mundo. É claro, tem sempre nomes bem fortes, como Abel Ferreira, como o Jorge Jesus, que apesar de serem estrangeiros e terem uma certa rejeição da imprensa brasileira, seriam bons nomes para estarem ali na seleção canarinho. Mas, para mim, o nosso grande problema nem são os europeus ainda. É a questão da seleção brasileira e da próxima Copa do Mundo. O que vocês acham? Vocês acham que os europeus já conseguiriam tirar o Felipe esse ano do Flamengo? Eu duvido, mas coloquem aí nos comentários, porque a opinião de vocês é muito mais importante do que qualquer opinião que eu possa dar aqui nesse canal. Nação seguinte, um déficit de 70 milhões de reais vai ser colocado na mesa hoje, na reunião que começa às 18 horas, no Conselho Deliberativo do Mengão. Esse déficit, ele é proveniente da gestão de Rodolfo Landim e por conta daquela bagunça que os caras aprontaram no final do ano passado, comprando terreno e comprando jogador e fazendo aqueles metetês todos lá. Uma das grandes arguições que o BAP fará aos representantes da gestão de Rodolfo Landim no Conselho Deliberativo é: por que comprar o Carlos Alcaraz da maneira que foi comprado? Por que comprar Gonzalo Plata da maneira que foi comprado? Porque o momento em que eles fizeram as compras, o Flamengo não tinha vendido ninguém. Então, se não há caixa para poder se comprar, você compra com aquele dinheiro que você vendeu. Não tinha caixa, não tinha venda. Por que foram comprar esses dois jogadores e da maneira como foram comprar?
A resposta é simples, mas ainda assim ela merece um estudo maior. A resposta é: devido às altas lesões que o Flamengo teve no elenco, devido à falta de sorte da quantidade de jogadores que se lesionaram, o Flamengo teve que ir no mercado, buscar aquilo que tinha à disposição para poder montar a equipe rubro-negra até o final do ano. E o Plata foi importantíssimo com o gol do título, diga-se de passagem. Já o Alcaraz, apesar de estar jogando muito bem no Everton, um time que é bem menos pesado do que o Flamengo dentro do seu país, no Flamengo ainda precisaria de mais tempo para se provar. Tempo esse que essa gestão não tinha, devido ao rombo nos cofres do orçamento que a gestão anterior deixou. Aliás, pessoal, é bom explicar que o estudo de viabilidade que foi encomendado à Fundação Getúlio Vargas, ele já ficou pronto e vai ser colocado na reunião de hoje no Conselho Deliberativo. O estudo de viabilidade vai ser mostrado aos conselheiros e o novo orçamento para a construção do estádio vai ser dito hoje à noite na reunião do Conselho Deliberativo. Portanto, meus amigos, conheceremos qual é a verdade, porque o Rodolfo Landim começou com 800 milhões para construir o estádio, subiu para 1 milhão e 200, 1 bilhão e 200 e terminou seu mandato dizendo que construiria o estádio do Flamengo por apenas 1,9 bilhões. Estudos preliminares já mostraram que isso não é verdade, que vai passar dos 3 bilhões a construção do estádio nesse terreno que o Flamengo adquiriu. E hoje à noite nós vamos saber exatamente qual é a situação real do estádio do Flamengo. E, obviamente, já entrei em contato com as minhas fontes e hoje à noite ainda eu posso trazer para vocês algumas informações importantes e fidedignas desta reunião. Certamente, amanhã nós debateremos muito sobre isso. Vocês acham que com 3 bilhões de reais a gente deve seguir na questão de construir o estádio imediatamente? Coloquem aí nos comentários o que vocês pensam sobre essa questão. Agora, gente, bora falar também sobre essa polêmica envolvendo o tema no futebol. Hoje, os clubes da Libra, que são clubes da Série A, B e C do Brasil, emitiram uma nota reclamando e condenando as declarações de Alejandro Domingues, comparando o Brasil à Chita e a Conmebol ao Tarzan. O Flamengo não assinou essa nota de repúdio. Por que o Flamengo não assinou essa nota de repúdio? O Flamengo explica que quem deveria tomar as rédeas da situação não deveriam ser os clubes, e sim a CBF. Porque a relação ela é de instituição para instituição, de CBF com Conmebol. Então deveria ser a CBF a tomar as rédeas e cobrar a Conmebol a respeito disso, e não os clubes. E sabe por que o Flamengo faz isso? Por duas razões. Primeiro, que o Flamengo ele faz ações no dia a dia contra atos de... Sempre fez e vai colocar uma cláusula no Estatuto do Flamengo contra isso. Segundo, que se a CBF for para cima da Conmebol, é CBF e Conmebol. É leão com leão. Quando os clubes vão para cima, aí dá problema. Quer ver só, pessoal? Quem é mais velho um pouquinho vai se lembrar do problema que o Corinthians causou numa Libertadores América envolvendo o menino Kevin Espada. Não vou explicar o processo, não. Mas até hoje, a Conmebol vê o Corinthians com maus olhos por causa do episódio Kevin Espada. Depois vocês procurem aí no Google para saber do que eu estou falando, vocês que são mais novos. Quando o clube parte para cima da Conmebol, ela marca o clube. E ela marca o clube como? Ela vai prejudicar o clube como? Numa falta qualquer que o jogador leve o cartão amarelo ou que ele seja expulso, na hora de definir se ele vai ficar, por exemplo, um jogo de suspensão ou 2, a Conmebol vai lá inadvertidamente e dá 2. Numa falta que talvez fosse para cartão amarelo, o cartão vermelho. Peraí, Fabrício, então a manipulação de jogos sempre houve. E se você não sabe disso, você é mais inocente do que eu pensava. Não manipulação para ganho próprio ou para ganho do adversário, e sim para poder coibir, para repudiar, para esfregar na cara daqueles que se ousam a levantar contra a poderosa Conmebol. Então, o Flamengo
de forma meio temerária, não entra nessa briga com a Libra. E aí tem várias maneiras da gente ver isso, porque em 87 ninguém entrou na nossa briga também. Agora mesmo, os clubes se aproveitaram de uma fraqueza de Rodolfo Landim para poder ganharem mais de direitos de transmissão. Isso é uma pesquisa agora com as torcidas do Brasil. E onde que o Palmeiras pode ganhar os mesmos valores de direito de transmissão que o Flamengo? Se há uma disparidade absurda entre a torcida do Flamengo e a do Palmeiras. Então todos eles pensam neles. Na hora que o Flamengo pensa só em si, eles não podem dizer nada. Eu acho que a questão é uma questão muito maior. Eu acho realmente que o Flamengo deveria ter participado, deveria ter assinado. O Flamengo está olhando mais a parte desportiva do que a parte socioeducativa. Mas eu entendo um pouco do lado do Flamengo, porque é meio que dá soco em ponta de faca. Tem muitos aqui que dizem que não se pode punir os clubes, que tem que punir só o CPF, só o cidadão. Mas você que diz isso, sabia que apenas no Brasil é crime entre os 12 países que são filiados à Conmebol? É só aqui que é crime, nos outros não é. Então, como você vai punir a pessoa que comete esse ato se não há leis para isso no país dela? Como que você pega um cara que imitou macaco na arquibancada para um jogador do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, do Inter, e vai exigir que ele seja punido se no país dele aquilo é tido como uma brincadeira sadia e saudável, não é crime? O Alejandro Domingues convocou autoridades dos países em que há clubes filiados à Conmebol para eles debaterem uma maneira de punir esse tipo de gesto. Mas quando o cara já nasce com a cultura que aquilo ali é normal e não há um movimento prioritário dentro do seu país para a criação de leis para coibir aquilo ali, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, se você pega no Brasil um ato de aqui dentro e pune o CPF, ok, temos leis para puni-lo. Agora, na América do Sul, não há. Então, a única forma que você tem de punir, infelizmente, é com o clube. E aí, pessoal, não precisa necessariamente desclassificar. Tira 3 pontos, tira parte da premiação, tira a premiação daquele jogo. Sabe, tem outras maneiras que você pode fazer o torcedor entender que aquilo ali vai dar ruim. Só não pode ficar alisando a cabeça e o bumbum de quem faz isso. Não pode. Tem que ter algum ato para coibir esse tipo de coisa. O Flamengo erra, no meu ponto de vista, nessa situação, mas é um erro justificável, porque nada vai acontecer dessa nota de repúdio. Aliás, vai. O presidente do Nacional do Uruguai já veio a público dizer que as declarações da Leila Pereira podem gerar violência entre as torcidas. Porque o torcedor do Palmeiras, na hora que encontrar com o torcedor uruguaio, vai ficar tão fulo da vida com o que supostamente o torcedor uruguaio vem fazendo no Brasil devido às declarações da sua presidente, que vai chegar para cima da torcida e vai meter-lhe o cacete, mostrando xenofobia contra os co-irmãos sul-americanos. Então, isso tudo está se transformando numa verdadeira guerra que pode acabar prejudicando demais o espetáculo Conmebol. Sobre os clubes saírem da Conmebol e irem para a CONCACAF, é difícil, mas não é impossível. Lá nos anos 2010, 9, 8, por aí, os clubes da CONCACAF deixaram a CONCACAF e se filiaram à Conmebol. Os mexicanos fizeram isso, lembra? O Flamengo foi lá jogar contra a América do México, uma Libertadores, lembra? Do que aconteceu? Cabanhas? Ai, meu Deus. Pois é, mas já aconteceu antes. Pode acontecer de novo. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Flamengo acertou? Flamengo errou? Comentem. Comentem e se engajem nessa campanha que eu criei para o nosso canal não ficar estagnado, continuar crescendo, porque se a gente crescer, gente, o céu é o limite. Voaremos feito urubus para poder trazer as notícias do Mengão Queridão para vocês. E com muito orgulho. Mulambo e urubu com muito orgulho. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.